Bom dia, Pipoca. Bom dia. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Temos um cachorrinho aí, Isa. É uma cachorrinha. Hum, A vida dela é dormir. Se a gente acorda, ela fica brava. Isso mesmo. Aquela gata lá que eu mostrei para vocês só dorme. Aí, bigodinho, bom dia. É o mafioso Bom dia, chegou. professor, tudo bem? Tudo. Ai, ai. Ai, ai. Bom dia, professor. E aí? Beleza? Vamos aí. Oi, Ana. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo bem? Tá. Muito bem, muito bem. Muito bem. Vou fazer uma pergunta.
Vocês vão prestar FAMEMA? Eu não, mas acho que tem alguém que vai prestar sim. Silêncio total. Caiane Tá. escreveu que vai. É, né? O Felipe também. Tomás vai. Caiane vai. Porque é agora, né? Domingo, não é? Certo? É domingo, Felipe? Tomás, é domingo? É, professor, esse domingo já. É. E no outro fim de semana é Santa Casa, não é? Aí eu não sei, eu não vou prestar não. Eu acho que é a Einstein, professor. Einstein. Todo mundo vai prestar Einstein também ou não? Também não, né? É meio carinho, né? É. Isso. Santa e Einstein, 12 e 13. É. Porque eu queria fazer, nessa semana e na outra, umas revisões assim mais para essas faculdades que vão ter agora. Entendeu? Aí depois a gente faria. Se eu tenho, a princípio, 5 entradas com vocês. E aí eu teria outros dias para fazer FUVEST, Enem, Unicamp, porque logo as primeiras é Unicamp e FUVEST, não é? Em janeiro? É logo as primeiras, né? E o Enem é lá mais para o fim, né? É. Bom, sei lá, vamos ver. Eu separei algumas questões da FAMEMA aqui. Inclusive, e acho que eu tô querendo colocar elas hoje. Mesmo que o pessoal não vai prestar, mas são questões que têm uma relevância legal. Eu separei. Fora da apostila da revisão, entendeu? Tá? Bom, então vamos lá. Tá aqui. Cherry Skin, Cherry. Estamos dentro? Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, eu costumo fazer essa revisão, mas antes da gente começar a fazer exercícios, tal, etc., meio louco, eu acho importante a gente fazer um resumo teórico, né? E eu fiz esse resuminho teórico para vocês. Vocês estão vendo aí na apostila, não estão? Sim, sim. Acho que é um resumo legal, né? Fala a verdade. Acho que vale a pena. Muito bom. Então, é o que eu sempre prezo, né? A parte conceitual ela é fundamental. Fazer exercícios é ótimo, treinar é ótimo, tudo bem. Mas não se esqueça que esses exercícios todos que estão aí já caíram e não vão cair de novo. E, portanto, não fiquem desesperados se você, por exemplo, não sabe fazer algum. Tá? Outra coisa que eu peço para vocês fazerem: como estudar. Porque conhecimento vocês já adquiriram. Vocês tiveram, por exemplo, de física, 240 aulas de física.
Sabe o que é isso? É muita coisa. Matemática, mesma coisa. Química, biologia tiveram 180. Quer dizer, conhecimento vocês já tiveram. O problema é buscar esse conhecimento que você está aqui dentro da tua cabeça. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu estava dando aula, estou dando aula de hidrostática. O foco teu está em hidrostática. Então, você tem facilidade. O problema é abrir uma prova em que está toda a matéria lá. Então, o lance é você ir buscar no teu HD, que é o teu cérebro, para que saia uma resposta para você. Tenha um link, feche um link. E o link só fecha se você tiver o conceito legal. Se o conceito não tiver legal, o link não fecha muito. Entendeu? Então, eu acho importante mais a parte conceitual de qualquer outra coisa. Tá? Bom, então vamos lá. O nosso curso, como ele é de dinâmica, de uma maneira geral, eu comecei falando sobre forças, vocês lembram? E esse começo dessa aula aqui, ela foi lá em março, no presencial, que a gente era feliz e não sabia, né? Então, primeiro, unidade de força é Newton. Aí eu fiz um quadro aqui de algumas forças importantes. Não pode esquecer. Então, como força é grandeza física vetorial, precisa dar intensidade, direção e sentido. Certo? Peso é mg, direção vertical, sentido para baixo. Quer ser mais chique? Direção radial para o centro do planeta. Que é chique. Tá? Bom. Não se esqueçam que essa força é a força que o planeta aplica nos corpos. Certo? Devido ao quê? Ele está dentro do campo gravitacional que o planeta cria e a gente já sabe que é campo gravitacional. Bom, o que é normal? Normal é aquela força que acontece quando você está apoiado. Portanto, é uma força de compressão. Correto? Que não pode confundir com peso jamais. Peso é força de campo. Normal é força de contato. Ah, professor, mas às vezes o peso é igual ao normal? Às vezes, né? Mas nem sempre. Então, é aquela força que você comprime, tá? No apoio, e o apoio aplica uma força em você. Ação e reação. Isso você já sabe. Tá? Então, ela é sempre perpendicular ao apoio, sempre, e sempre contrária à tendência da penetração. Quer dizer, eu quero penetrar no chão aqui, a normal aparece para cima. Força de tração, outra força de contato. Normalmente, ela aparece em fios, cabos. Então, a normal, se a normal é uma força de compressão, a tração é uma força que puxa. Toda vez que você perceber que um corpo está sendo puxado por um fio, você tem tração. A direção é a mesma do fio e o sentido sempre contrário à tendência da separação. Então, eu tenho um corpinho aqui pendurado por um fio. A tendência dele é se separar da minha mão, cair. Por quê? O planeta está puxando. O fio não deixa. Portanto, a tração é contrária à tendência da separação. Ou no sentido do puxão. Também pode ser interpretado dessa forma. Força de atrito. É aquela força que acontece do contato entre corpos. Veja que tração normal não tem como calcular, não tem uma fórmula para ela. Você vai calcular na situação. Agora, o atrito não. É μ vezes a normal. μ é o coeficiente de atrito. Normal é a força de compressão. Lógico, né? O atrito é diretamente proporcional à força de compressão. Quanto mais você comprime, mais o atrito será. A proporcionalidade depende dos materiais, que é o coeficiente de atrito, sem unidade. Não se esqueçam, tá? A força de atrito são de dois tipos.
ou a estática ou a dinâmica. Estática quando não há escorregamento. É importante aqui você diferenciar. Não há escorregamento não significa repouso. Você pode estar em repouso num plano, por exemplo, e não escorregar. O atrito é estático. Mas você pode se movimentar sem derrapar. O atrito é estático também. Quando você faz uma curva sem derrapar, tem que ter o atrito. A gente já sabe por que você faz uma curva. Agora, o atrito dinâmico é quando tem o escorregamento mesmo, tá? É sempre paralela à superfície de contato e o sentido. Aquilo que eu falei. Falei para vocês lá no começo e repetido. Sentido, jamais fale contrário ao movimento. Sentido contrário à tendência do escorregamento. São coisas diferentes. Porque o atrito pode ser a favor do movimento. O exemplo é quando vai andar. Você empurra o chão para trás, o chão empurra você para frente. Como é que você consegue empurrar o chão? Por causa do atrito. Então, contrário à tendência do escorregamento, tá? Mais uma força de contato importante, força elástica, que está associada a uma mola, tá? Cálculo, Kx. K, constante elástica da mola, depende do material da mola. É característico da mola. É uma constante que tem unidade, ó. Força por X. X é deformação. Então, é Newton por metro. Tá? A direção da força elástica é a direção da mola e sempre contrário à força solicitadora. Ou, se você quiser falar força elástica, é sempre no sentido de restituir a mola para a sua posição natural, para o seu estado natural. E essa lei aqui, que é chamada lei de Hooke, ela só funciona se você esticar a mola e depois esticar, ela volte para o seu comprimento inicial, estado natural. Tá? Muito bem. Falamos um pouquinho das forças. Aí, todo o nosso curso foi basicamente princípio da dinâmica. Primeiro princípio, inércia. Sempre estará associado à resultante das forças nula. E que pode acontecer de duas formas. Ou o corpo permanece em repouso, ou em MRU. Lembre-se que não há necessidade nenhuma de se manter uma força para que o corpo continue se movimentando. Mas ele vai continuar se movimentando em retilíneo uniforme. Tá? O segundo princípio da proporcionalidade. Resultante pega na massa e gama, nosso bordão. Quando a resultante é diferente de zero, logicamente ele causa uma alteração no vetor velocidade. Variação no vetor velocidade é gama, é aceleração. Não se esqueçam, a aceleração é a grandeza física que mede a alteração do vetor velocidade. Lembre-se que esse gama, ele pode ser de aceleração tangencial ou de centrípeta. Ele é o resultado dessas duas. A tangencial, aí eu vou falar lá embaixo, mas a tangencial, ela mede a variação da intensidade do vetor velocidade. A centrípeta mede a variação da direção do vetor velocidade. Então, é lógico que a centrípeta só aparece quando tem curva. Se não tiver curva, não tem centrípeta, logicamente. E o princípio da ação e reação. Par de forças de mesma intensidade, mesma direção em sentidos opostos. Se falar só isso, toba. Leva na toba, meu amigo. Porque isso não é o suficiente. Você tem que entender sempre que não admite resultante, porque estão aplicadas em corpos diferentes. Então, por isso, o peso normal não é ação e reação. Nunca foi e nunca será. Elas podem se anular, mas não é ação e reação. Estão aplicadas em corpos diferentes. E tem a mesma natureza.
Peso, a natureza do peso é força de campo, a natureza da normal é força de contato. Não pode ser ação e reação. Então, se a ação é peso, a reação é peso. Se a ação é tração, a reação é tração. Certo? Tudo bem por enquanto? Bom. Aí, a dinâmica no movimento retilíneo. Já estou dando a dica. Movimento retilíneo não tem curva, então não vai ter centrípeta. Então, o gama é só aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial é a aceleração escalar do André. O velho e bom ΔV sobre ΔT. E a resultante, pega na massa e gama, pega na massa e acelera. Fácil. Agora, no movimento circular, se for uniforme, aqui é bom a gente ressaltar, por que eu estou falando? Se é uniforme, não tem variação da intensidade do vetor V, mas tem variação da direção. Então, tem que guardar. Essa ação centrípeta é V quadrado sobre R. Tem que guardar? Tem que guardar. Tem como, aí não tem jeito, viu? Não acredita nesses caras que falam, eu quero aluno que não decora a fórmula. Ah, tá bom, vai fazer o vestibular de física sem saber que a aceleração centrípeta é V quadrado sobre R. Não faz. Tem algumas coisas que tem que saber, não tem como. Tá? E a resultante pega na massa e gama, portanto, uma resultante do tipo centrípeta é mv quadrado sobre R. Isso aqui só acontece nas curvas. Ou seja, qual é o mantra que eu sempre falei para vocês? Obrigatoriamente, para um cara fazer uma curva, a resultante das forças tem que ser centrípeta. Tá? Resultante. Quais? Uma força? 10 forças? Não importa. Tudo bem? Até aí? Aí passamos para a dinâmica energética, quando entramos em energia. A gente começou definindo uma grandeza chamada trabalho de uma força constante, que é o produto da força, o deslocamento que a força causa e o cosseno de θ. Vamos lembrar. Quem é o θ? É o ângulo formado entre a força, a direção e o sentido do deslocamento. Tá? Quando a força está na mesma direção e mesmo sentido, o θ é zero. Quando a força está na mesma direção em sentido contrário, o θ é 180. E assim sucessivamente, tá? Só realiza trabalho uma força que cause deslocamento e que o ângulo não seja 90 graus. Porque se for cosseno de 90, cosseno de 90 é zero. É o caso do peso, por exemplo, na vertical. Quando o movimento é na horizontal, o peso é vertical, 90 graus. Normal, por exemplo, nunca realiza trabalho. Resultante centrípeta nunca realiza trabalho. Tá? Porque não causa variação no vetor V. Unidade de trabalho, Joule, que é a unidade de energia. Aí, descobrimos o que era energia cinética. mv quadrado sobre 2. Cuidado para... resultante centrípeta, mv quadrado sobre R. Energia cinética, mv quadrado sobre 2. Cuidado, cuidado. Tá? R é o raio da curva, lógico. Energia potencial, gravitacional. Vamos falar, é o famoso e bonito MGH. Esse aqui, potencial gravitacional. Esse aqui, potencial elástica, kx quadrado sobre 2. Baseado em que nós... eu vou colocar os teoremas aqui embaixo, né? Tá? E energia mecânica. É o nome que se dá à soma da cinética com a potencial. Tá? Bom, aí apareceram os grandes teoremas, lembra? Os teoremas salvadores da mecânica. O primeiro que eu deduzi foi o TEC. Trabalho da resultante de forças é igual à variação da energia cinética. Tá? Então, houve variação da cinética, é que alguma força, qualquer força, realizou algum trabalho. Tá? Agora, o TEP é o trabalho das forças especiais, que
que são aquelas forças conservativas. Quais são as forças conservativas? Peso, elástica e elétrica. Por que elas são especiais? 2 motivos. Primeiro, o trabalho realizado por elas faz com que o corpo armazene uma modalidade de energia chamada energia potencial. Então, energia cinética é energia de movimento. Energia potencial é energia de posição, de local em relação ao referencial. Então, o corpo só armazena potencial gravitacional elástica se o trabalho dessas forças for diferente de zero. No caso da gravitacional, o trabalho da força-peso. No caso da elástica, o trabalho da força elástica. Então, as forças conservativas, o trabalho delas, nós associamos uma modalidade de energia. E segundo, o trabalho delas não depende da trajetória. Isso é muito importante. Qualquer trajetória que você fizer, o trabalho das conservativas vai ser sempre o mesmo valor. E nós deduzimos, cuidado, hein? O trabalho das forças conservativas é energia potencial inicial menos potencial final. Não é delta. Para se escrever delta, tem que pôr o sinal de menos. Tá? Aí sim, aí pode ser final menos inicial. Tem que pôr o sinal. Senão não dá certo. Foi deduzido com vocês. Tá? E o teorema da energia mecânica, que é o mais completão. Aí é qualquer força. Quem são as forças não conservativas? Todas. Menos quem? Peso, elástica e elétrica. Tá? Qualquer uma delas que realizar trabalho causa uma variação da energia mecânica. Energia mecânica, soma da cinética com a potencial. Certo? Tudo bem? Bom. Atenção. Grandeza física importantíssima. Isso aqui, a maioria dos vestibulares cai. E Enem, então. Bom, gente, potência, seja lá de qual modalidade for. Mecânica, elétrica, luminosa, térmica, é energia por tempo. Mecanicamente, a gente sabe que energia é trabalho, o tempo é ΔT. Potência, portanto, pode ser trabalho por ΔT. Agora, se eu tiver numa situação em que eu tenho uma velocidade constante, a gente pode calcular a potência por força vezes velocidade. Lembrar que potência é watts. Aqui, ó, eu vou colocar... Eu vou colocar aqui, ó... Eita. Eu vou colocar uma observação. Eu vou escrever, tá? Eu vou escrever um pouquinho diferente, tá? Porque no padrão. Ó, energia consumida. Unidade importante, qual é? Lembra? Energia consumida. Porque energia é joule, né? Certo? Mas tem uma unidade importante, qual é? Quilowatt-hora. Não se esqueçam disso, tá? Porque sai daqui, ó, energia é potência vezes tempo. Então, potência é watts vezes segundo, dá joule. Mas se você pegar a potência, passar para quilowatt e o tempo em hora, sai essa unidade, quilowatt-hora. Que é muito importante essa unidade. Tá? Porque é para energia consumida, elétrica, normalmente, tá? Não esqueçam dessa unidade. Bom, aí fiz uma menção a rendimento, né? Rendimento para qualquer coisa na sua vida é útil sobre o total. Pode fazer energia, o que você quiser. Beleza? Depois da dinâmica energética, nós passamos para a dinâmica impulsiva.
Começamos definindo uma grandeza chamada quantidade de movimento vetorial, MV. Definimos uma grandeza física chamada impulso vetorial, força vezes ΔT, tá? E, baseado nessas duas, a gente apresentou o teorema do impulso, que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Eu parti disso para o princípio fundamental da dinâmica para valores médios. Vejam que essa expressão é só para força constante. Se a força for variável, é gráfico. Área do gráfico, não esqueça. Tá? Tudo que não é constante, você tem que calcular alguma coisa, pode ter certeza que é gráfico, você vai ter que fazer. Muito bem. Aí, quantidade de movimentos do sistema, de corpos, porque aí a gente vai trabalhar com o quê? Com colisões, explosões. A quantidade de movimento do sistema é a somatória da quantidade de movimento de cada corpo. E quando o sistema é isolado, e aí a gente tem que lembrar que sistema isolado normalmente vai dar uma dica, tem atrito, resistência do ar é zero, né? Ou seja, a resultante das forças externas é nula. Na verdade, falar que é nula é ser muito dramático. Elas são desprezíveis em relação às forças trocadas durante o evento. Uma colisão, uma explosão. A gente sabe que, por exemplo, na hora que uma bolinha bate na outra num jogo de sinuca, as forças externas são desprezíveis. Quando uma bomba explode, as forças externas são desprezíveis. Tá? E o teorema dos sistemas isolados, que é muito importante. A somatória da quantidade de movimento do sistema imediatamente antes da colisão é igual à somatória da quantidade de movimento imediatamente depois da colisão. Certo? E aí, nós estudamos uma relação, uma equaçãozinha suporte, porque às vezes só usando o teorema dos sistemas isolados não dá. Falta coisa. Então, a gente apresentou o coeficiente de restituição. Bom, é um número puro, adimensional, tá? Cujo cálculo é a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento. Tem que lembrar, velocidade relativa é sempre a diferença das velocidades. Mas você tem que considerar o sentido. Então, dois corpos estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença. Agora, se eles tiverem sentidos opostos, a velocidade relativa é a soma, porque um deles vai ter sinal contrário, então é a soma. O truque aqui, ó, é você começar por baixo, e sempre, como é um número positivo, você pega a velocidade maior e tira da menor. E aqui em cima você inverte na velocidade de afastamento, que é meio lógico. Aqui estava com velocidade menor, vai ganhar velocidade, porque houve uma colisão. Tá? Eu acho que legal aqui a gente colocar... Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Quero tirar dessa... Os valores, né? Ou eu coloco aqui. Vamos ver. Vou colocar aqui, ó. Quando o E é igual a 1, a colisão é colisão perfeitamente elástica. Ó, perfeitamente elástica. Conservação de energia aqui, hein? Com conservação de energia. Agora, o E, ele pode ser um número
maior do que 1, e menor que entre 0 e 1. Não, putz, cara burro. O cara não sabe escrever, fazer matemática. Tá? Quando nós estamos nessa situação, aqui é elástica. Vai corrigindo aí, vai me ajudando. Colisão. Colisão parcialmente elástica. Aqui não tem conservação de energia. Nossa, como eu estou ruim para escrever. Caramba. Olha. Nossa. Colisão parcialmente elástica. Aqui não tem conservação de energia, mas continua sendo sistema isolado. Tá? E aí, aquela situação em que o E é igual a 0. O E é igual a 0. Quando é que o E é igual a 0? Nós chamamos de colisão inelástica ou anelástica. É aquela em que não tem afastamento. Depois da colisão, os corpos continuam juntos. Não tem conservação de energia, logicamente. Quando eu falo conservação de energia, é do sistema. Única colisão em que há conservação de energia do sistema é perfeitamente elástica. Tá? Bom, tudo bem aí? Tudo bem? Bom, chegamos em hidrostática. Coisas importantes. Densidade, massa sobre volume. Cuidado com as unidades. Quilograma por metro cúbico. Outra grandeza física. Pressão. Força sobre área. Essa força, o que ela é? Perpendicular à superfície de apoio. Sempre perpendicular. É uma força de compressão mesmo. Né? Força sobre ar. Olha o erro. Onde está o erro aí? Descubram o erro. Vamos, descubra o erro dessa frase aqui, ó. Que vergonha. Ninguém vai descobrir. Não é newtons por metro cúbico? Metro cúbico não, né? Não é força por área? Metro quadrado. É, vamos mudar aqui. Desculpa. Vamos mudar aqui. Vamos colocar área. Acho que fica melhor. É newton por metro quadrado. Arruma aí, por favor. Que nós chamamos de Pascal. Certo? Unidades muito importantes. E isso você não pode esquecer. Principalmente essa. Ó. Essa aqui você vai fazer o tempo inteiro. Então, essa tem que estar meio que na cabeça. Se bem que você pode deduzir. 1 grama é 10 a menos 3 metros cúbicos. 1 grama é 10 a menos 3 do quilo. E 1 centímetro cúbico é 10 a menos 6 do metro cúbico. Faz a conta, dá 10 a terceira. É muito importante. Tá? E essa relação de pressão, que eu gastei uma aula para isso, que 1 atm, 760 milímetros de mercúrio, que é 10 a quinta pascal, que é 10 MCA. Lembra 10 MCA? Que é a pressão hidrostática, pressão da coluna de 10 metros de água. Metros de uma coluna de água, 10 MCA. Isso aqui não é obrigado a dar, hein, os caras, hein? Pode ser que os caras dêem, pode ser que não. Tá? Beleza? Bom, princípio de teorema de Stevin. Aquele, quanto mais profundo você tiver, maior a pressão. Lembre-se que eu escrevo que a pressão, que é chamada pressão total, é a pressão atmosférica, que é externa, que pode ser 1, que pode ser 760, pode ser isso, pode ser aquilo, externa. Mais a hidrostática. A hidrostática é a pressão devido à coluna de líquido só. Que nós deduzimos é o DGH.
Então, por exemplo, apareceu lá outro dia eu vi num jornal de televisão uma piscina, a maior piscina, a mais profunda do mundo na Alemanha, 45 metros de profundidade. Qual é a pressão que o cara fica submetido, hein? Em ATM. Vamos já fazer um exercício aqui de cabeça. O cara que fica, a piscina é aberta, 45 metros de profundidade. Qual é a pressão total que ele fica submetido em ATM? 5,5 ATM? Cada 10 metros não é um ATM? Está escrito. Cada 10 metros não é um ATM. 40 metros é 4 ATM. 45 é 4,5. Mais o externo, 5,5. Puta pressão animal. Animal essa pressão. Então, não se esqueçam sempre da externa. Lógico, se estiver aberto. Se não estiver aberto, é só a coluna, DGH. Tá? Não se esqueçam que assim surgem infinitas unidades. 10 metros de uma coluna d'água, 5 metros de uma coluna de leite, 2 metros de uma coluna de Coca-Cola, e etc, etc. Tá? Beleza? Segundo, teorema de Arquimedes é o da força empuxo. Tá? Lembre-se, empuxo é uma força que vem dos líquidos, que depende exclusivamente do líquido, e o empuxo é dVg. D, densidade do líquido. V, volume de líquido deslocado, vezes o G. Quanto o corpo desloca do líquido, você vai colocar ali. Se tiver totalmente imerso, é o volume do corpo. Se tiver parcialmente imerso, é só o que está imerso. Lembre-se, volume de líquido deslocado. Muito bem. Lembre-se que o empuxo de um corpo totalmente imerso é sempre maior do que o parcialmente imerso. E para estar parcialmente imerso, o empuxo tem que ser igual ao peso. Isso é básico, tá? Claro que o empuxo é menor nessa situação. Aí, ponto material em equilíbrio. Aqui a resultante é zero, volta a ser as primeiras aulas. E o corpo extenso, a condição de equilíbrio, resultante zero e somatória dos momentos igual a zero. Lembrar que o momento é força vezes a distância do ponto de aplicação até o ponto de rotação ou a sua linha de ação. Certo? Um assunto que não é muito comum, mas às vezes aparece. Tá? Aqui nós tivemos umas brigas, né, Bigodinho? A gente tentar entender aquele exercício, tá? Não é fácil mesmo. Tá? Bom, gravitação universal. Sempre cai? Sempre cai. Importante, tá? Primeiro, estudo das órbitas, né? Então, são 3 leis. Lei das órbitas, adotando o Sol como referencial. Os planetas descrevem órbitas elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos. Lei das áreas, o segmento imaginário, vetor posição, que liga o Sol ao centro do planeta, varre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou varie áreas proporcionais em intervalos de tempo proporcional. Aqui mostra que você vai ter um lugar que o planeta vai estar perto do Sol, nós chamamos de periélio, e vai ter um lugar que ele vai estar mais afastado do Sol, chamamos de afélio. Para percorrer a mesma distância no mesmo, quer dizer, uma distância maior num tempo igual, uma distância menor, a gente sabe que no periélio a velocidade dele é maior. Mas está sendo mais atraído, né? É maior. Quando ele está mais afastado, a velocidade é menor. Conclusão. A velocidade dos planetas não é constante. Do afélio para o periélio, o movimento é acelerado. Do periélio para o afélio, ele é retardado. Certo? E a lei dos períodos, né? Que é a razão entre o cubo do raio médio, que é esse vetor posição aqui, veja que é um segmento imaginário, né?
e o quadrado do período de revolução em torno do Sol é sempre constante, para qualquer planeta. Esse é um valor K, que a gente chama de constante de Kepler. Tá? Bom, lei da gravitação universal. Fundamental. É a lei mais importante que nós temos, onde o Newton ficou famosão. Todos os corpos se atraem na razão direta do produto das massas e na razão inversa do quadrado da distância. Ao menos uma constante. Constante universal. Para o nosso sistema solar. 6,67 vezes 10 a menos 11. Por ela ser tão pequena, é por isso que dois corpos de massa pequenininha não se atraem. Não é suficiente essa força. Mas se um deles tiver uma puta de uma maçona, aí se atrai. Essa força aqui, ó, pode ser o peso? Pode. Posso igualar o peso? Posso. Essa força aqui pode ser uma centrípeta? Pode. Tá? Depende da situação. A gente fez isso. Bom, baseado nisso, a gente determinou o campo gravitacional a uma altitude Hzinho. É só pegar essa fórmula aqui, igualar o peso. Peso é igual a mg, matou. Então, o G, o campo, é o valor do campo gravitacional de qualquer planeta. Depende da massa do planeta. Isso aqui é onde o cara está, a partir da superfície do planeta. Correto? Então, o G é variável. Então, o peso do corpo é variável. O que não varia é a massa, mas o peso varia, depende de onde está. Agora, se tiver na superfície do planeta, é só o raio do planeta. Então, se você pegar na Terra aqui, pegar o G, pegar a massa da Terra e o raio da Terra, na superfície, quanto vai dar esse G? 9,81 em nível do mar, a nível do mar. Eu aprendi, quando você vai falar assim, em nível de sabedoria, se falar a nível está feio, tem que falar em nível. Agora, no caso do G, não, a nível do mar, aí está certo. Tanto que em São Paulo, por exemplo, o G é 9,79, não é 9,81. Aproximado isso, né? E aí você vai se afastando do centro do planeta, o G vai diminuindo, certo? Bom, velocidade orbital é uma delas. Eu peguei a força e igualei a restante centrípeta. Opa, aqui tem um erro, vamos arrumar. G é mão é minho sobre R quadrado, restante centrípeta, mv quadrado sobre... Está faltando aqui, né? R. Sobre R. Lalala, cancela, Lulu, Lili, fica G, mão sobre R. Atenção. Atenção. Eu vou montar uma outra aqui. Aí vai estragar legal, mas tudo bem. Eu posso pôr F igual ao peso. Tá? Então, em vez de colocar mv quadrado sobre R, você coloca o peso. Tá? E aí, vai ficar... Aí eu vou ter que fazer, não tem jeito. Eu não vou conseguir. Vou ter que fazer uma equação aqui. Então, vai ficar V igual DRG. Tá? Vou jogar aqui para cá. Para ficar bonitinho, né? Puxa. O que não dá certo, hein? Bom, deixa aqui. Tá?
Se eu pegar a força F e igualar o peso, vai ficar raiz IRG, que também é uma maneira de calcular a velocidade orbital. Agora, não se esqueça que esse R aqui é o raio da órbita, hein? Tá? É onde o cara se encontra. É a distância dele até o centro. Tá? Não é o G da não é o G0. Tá? É um G qualquer. Tudo bem? Beleza? Olha, nós começamos às 10h25. Vamos lá, até conversar, 10h30, são 11h10. Em 40 minutos, eu dei o curso de dinâmica para vocês. Não é sensacional isso? Pode falar, David. Professor, lembra daquele caso do... Eu esqueci o nome do Globo da Morte, sabe? Que tinha velocidade É mínima para... parecido, né? A fórmula, né? Então... Não, eu ia pedir, tipo, se você pudesse revisar essa parte, que eu não lembro muito bem. Eu preparo para você um exercício na próxima aula, porque a fórmula é a mesma, né? Mas só que tem o seguinte, né? A fórmula é a mesma até a página 2, porque o raiz RG é a velocidade mínima que ele tem que ter para passar lá em cima. E nós calculamos isso na condição, fazendo que a normal fosse 0. Tá? Aqui não é velocidade mínima, não é nada. Casualmente, a expressão é a mesma. Mas você não pode esquecer que lá a velocidade é a mínima para ele passar. Nós vamos fazer um exercício desse, tá bom? Fica sossegado. Beleza, valeu, professor. A fórmula é a mesma mesmo. Foi um saco essa revisão de 40 minutos de teoria, não? Só o David falou que não foi um saco. Não foi, não é bom, porque aí a gente se atenta a coisinhas, detalhezinhos que esqueceu. A maldição do quadrado, tipo assim, sabe? É verdade. Bom, então, veja bem. Eu estou aqui, eu separei 3 questões da FAMEMA, porque ela é agora, nesse domingo, certo? Alguns vão prestar. Agora, mesmo que não prestem, são 3 questões boas, que a gente já usa tudo aquilo que a gente já falou nesses 40 minutos. Vai ser bom para a gente lembrar, tá? Outra coisa. Eu acho que eu até conversei um pouco com a Haline e a esqueci. Haline e a Larissa, eu acho. E que uma maneira boa, aquilo que eu comecei falando para vocês no começo. A partir de agora, é muito difícil você aprender uma coisa nova. Pode ser que tenha alguma coisa nova, normal. Mas agora não é hora de começar a se desafiar, querer fazer exercício muito louco e que, de repente, você não vai saber fazer. Agora, esses exercícios de vestibular, não se esqueçam, já caíram e não vão cair de novo. Portanto, não se preocupe. Qual é o conselho que eu dou? É entrar nos ângulo resolve da vida, poliedro resolve da vida, etapa, etc. E procurar. Bom, vai fazer FUVEST? Tá bom. Pega lá as 3 últimas provas da FUVEST. Na semana pré-FUVEST, eu estou falando. Então, na semana pré-FUVEST, na primeira fase, você separa 1 hora para você analisar
a resolução dessas... Pega as últimas 3 provas. Então, um dia você fala, não, hoje eu vou pegar português. Aí são quantas questões de português? 14, né? Eu acho. 17, 21, eu não sei, não me lembro. Você vai pegar 17, 18, 19. Ou 18, 19, 20. Você vai pegar e olhar a resolução. Tá entendendo? Nesse momento não é hora de querer fazer sozinho. É hora de você olhar a resolução. Então, no meu humilde... vou dar um conselho para vocês. Os ângulos resolve, o que eu mais gosto é do ângulo e do objetivo. E eu confio muito nesses 2 ângulos resolve, porque eu conheço os caras que fazem. O poliedro também é bom, o etapa é bom, mas eu prefiro mais o do ângulo e do objetivo. Você vai olhar como o cara resolveu a questão. Ele vai te dar uma ideia, porque se aparecer uma questão parecida, vai vir na tua cabeça, na hora, essa resolução. É por isso que eu falo, é para fazer isso quando? Uma semana antes. Então, são quantas matérias? 9. Então, o que você tem que fazer? De segunda a sexta. Porque sábado, antes da FUVEST, tem que descansar. Não adianta ficar que nem doidinho, não. Então, me lembra aí, qual é a data da FUVEST? É dia 10 de janeiro. 10. Então, você vai pegar, de repente, do dia 2 ao dia 8. Entendeu? Cada dia você vai fazer isso com... São 3 provas, não estou falando uma só, estou falando 3. Você vai estudar dia a dia, ver a resolução. Vai fazer com física, química, biologia, etc. Na semana. Unicamp é dia 6, não é? Pelo que eu me lembro. É? Não sei, Pipoca. Eu acho que é antes. Eu acho que é antes, não sei. Não, eu sei que o Unicamp é antes desse ano da FUVEST. Mesma coisa. E não é só para essas faculdades. Todas que se você for prestar. Tá? Claro que tem algumas que você vai prestar que não tem muita resolução, não tem muitas provas, mas você pode caçar. Agora, o importante é você estar na resolução, ver a resolução. E ver a ideia que o cara tem. Tudo bem? Então, por exemplo, essa questão foi do ano passado. Ó. A figura mostra uma esfera de 250 gramas em repouso, apoiada sobre uma mola comprimida. Ao ser liberada, a mola transfere 50 joules de energia à esfera, que inicia a partir do repouso e da altura indicada na figura, um movimento vertical para cima. Expressando a resistência do ar adotando G igual a 10, a máxima altura que a esfera alcança em relação à altura da sua partida. Então, para onde a cabecinha tem que ir nesse momento? Quer dizer, é o plano de resolução desse momento. Veja, é aleatório, né? Claro que aqui é aleatório porque é meu assunto, né? Vamos partir para onde? Acho que dá pelos teoremas da mecânica. Os caras mandaram aqui energia, ele quer saber a altura, então eu posso, por exemplo, imaginar que esse ponto aqui ó, é o ponto A, e que ela vai subir, né? E vai atingir uma certa altura, não vai? E quando ela atingir essa altura, exatamente essa pergunta... Eita, nossa, que mongo! Essa altura aqui, ó, é que ele quer. E eu te pergunto, quando ele chegar naquela altura, ele atingiu a altura máxima, né?
Portanto, o que é zero na altura máxima? A cinética. Velocidade é zero e, por consequência, a energia cinética também é zero. Então, se esse ponto aqui é A, eu vou chamar esse ponto aqui de B. Aí ele fala, desprezando a resistência do ar, papapá, sistema conservativo. Então, o que a gente escreve? Que a energia mecânica que o corpo tem no ponto A é igual à energia mecânica que o corpo tem no ponto B. Lembrar, mecânica, o que é? Cinética mais potencial no ponto A. Mecânica em B, cinética mais potencial no ponto B. O que é zero, hein? No ponto A. Repara que no momento que a mola ela se desprende, ela fornece 50 joules de energia, tá? E como ela está em repouso, o que ela ganha aqui? Na verdade, vai ganhar a energia potencial elástica aqui, ó. Aqui eu nem pus a energia potencial elástica porque não vai me interessar aqui. Porque ela já... O que aconteceu? Como ela está na altura nesse referencial zero e ela deformou inteira, também não tem potencial. Então, essa energia cinética aqui foi a quanto que ela ganhou, ó. Ao ser liberada, a mola transfere 50 joules. Então, eu tenho aqui, na verdade, 50 joules de energia. Agora, o que vai ser zero também no ponto B? Porque ele atinge a altura máxima, certo? Então, o que sobra para ela? Só potencial. M, G, H, que é o que você quer. Então, 50. A massa, cuidado, 250 gramas, pode? Quilograma, quilograma. Divide por 1000, 0,25. Cuidado para não errar essas bobagens. Então, 0,25. Mandou usar o G igual a 10, vezes o H. Portanto, vai dar H dividido por 2,5, que dá 20 metros. E que, portanto, dá a alternativa C. Tudo bem? Pois não? Pode falar, doutor? Professor, na balística, no movimento oblíquo, a altura máxima também tem energia cinética igual a zero ou não? Olha, esse é um ponto tão importante. Na hora que ele é lançado, ele atinge a altura máxima. Você acha que a velocidade é zero? Não, é aquela velocidade no eixo X, né? Verdade. Pensa, na hora que você lançou o corpo, se a velocidade é zero, ele para? Fica lá em repouso, flutuando? Não. Esse é um puta erro. O que é zero no lançamento oblíquo na altura máxima? O VY. Você divide os dois em duas direções, né? Sobe e desce, e na horizontal. Na horizontal, o movimento é uniforme. Então, a velocidade vai ser sempre a mesma. Você pode falar que a velocidade é mínima na altura máxima. É a menor mesmo, porque a outra componente zerou. Mas jamais é. Ok? Então, tipo, a energia potencial máxima nesse tipo de movimento Aí sim, acompanha com a cinética mínima, né? isso mesmo. Tá, legal. Beleza. Beleza. Valeu, professor. Falou. Bom,
Olha um outro aqui, ó. Bloquinhos, carrinhos, etc. Em um parque temático, um trator traciona 2 vagões, A1 e 2, de massa M cada um. Então, ó, massa, olha, massa M, massa E. O eixo das rodas dos vagões são livres de atrito, beleza, sem atrito. Em uma das viagens, o vagão 1 seguiu completamente vazio. Já o vagão 2 estava completamente ocupado por turistas, que juntos somavam massa e minho. Então, aqui, ó, considerar uma massa e minho também aqui. No início dessa viagem, o trator imprimiu ao vagão 1 uma força constante F. Eu vou escrever aqui, ó. Olha o que acontece com o trator. Ele recebe uma força, o vagão 1 recebe uma força F. Conferindo ao conjunto trator-vagões uma aceleração A. Nessa situação, a intensidade da força de tração sobre o engate entre os 2 vagões é? O que faz essa força vermelha? Faz com que o vagão 1 vá para frente? Na hora que ele vai para frente, ele não puxa o 2? Como é que chama essa força aqui que vai puxar o 2? Tração. Tração. Só que na hora que o 1 puxa o 2, o que o 1 faz? Desculpa. Na hora que o 1 puxa o 2 Puxa um. puxa 1. Ação e reação. Como ele quer calcular a tração, então, primeiro, qual era o nosso jeito de resolver esse exercício? Lembra da sigla que eu ensinava? SMA. O que é o SMA? Separa, marca, aplica. Separa os corpos. Aqui deu para fazer sem separar. Marca as forças. Aplica princípio fundamental da dinâmica. Para cada corpo. Então, vou começar. Bom, lembre-se. Princípio fundamental, resultante. Pega na massa e gama. Ou seja, acelera por quê? Porque nós estamos num movimento retilíneo e a aceleração é essa daí mesmo. Vamos pegar o vagão 1. Pergunto, preciso marcar o peso e a normal aqui? Não. Não precisaria, mas se, por exemplo, uma questão pedir, não esqueça de marcar, tá? Mas elas não vão influenciar o movimento. As únicas forças que influenciam é a vermelha e a laranja. 2 forças em sentidos opostos. Como é que se calcula a resultante mesmo? Resultante Menos a outra. Uma menos a outra. Sempre quem? A maior menos a menor. Quem você acha que é a maior? Vermelho ou laranja? A vermelha. F menos T. Pega na massa de quem? Aqui eu vou apagar. É a massa do vagão 1. Qual é a massa do vagão 1? Emão. Certo? Vezes a aceleração. Vagão 2. A única força que está sendo aplicada no vagão 2 é a força de tração. Portanto, ela é a única. É ela que pega na massa. Mas que massa, hein? É emão mais eminga. Agora tem as pessoas. Vezes a aceleração. Você quer atração, não é? É isso que você quer calcular.
você não tem aceleração. Então, vamos ter que achar a aceleração primeiro. Tá? Então, como é que a gente fazia mesmo? Somava, né? Fica mais fácil. Porque a substituição pode, né? Se eu somar, ó, tração some, fica F igual a... Posso já colocar a aceleração em evidência, ninguém fica bravo. Então, vai ficar emão, mais eminho, vezes a aceleração. Portanto, o que eu acabei de achar? Aceleração. Quanto é que vale a aceleração? F dividido por 2 emão mais eminho. E agora o que você faz? Substitui numa equação para poder achar a tração. Vou substituir aqui. Certo? A tração é laranja. Portanto, no final das contas, a tração é igual a... Ó. Vou fazer assim. A tração vai ser emão mais eminho, vezes quem? Vezes a aceleração. Quanto que é a aceleração? F, embaixo ficou 2 emão mais eminho, que dá a resposta E. Certo? Lembramos, bonito? E assim vamos levando a vida. Vamos lá, para acabar. Esse aqui. A figura representa em corte parte de uma instalação utilizada para demonstração de experimentos. Um corpo de dimensões desprezíveis escorrega pela superfície inclinada e atinge o ponto A com uma velocidade escalar de 10 metros por segundo. Considere o atrito e a resistência do ar desprezível, G igual a 10. Em relação ao nível de referência indicado na figura, a altura na superfície inclinada em que a energia cinética do corpo é igual ao triplo da sua energia potencial gravitacional é... Primeiro, já tem que dar o curto-circuito e energia, certo? Sistema conservativo. Ele está falando o seguinte, ó, existe um lugar aqui, ó, que eu vou chamar de ponto X, e ele quer exatamente quanto é que vale essa altura, que quando ele está aqui, a energia cinética dele é o triplo da energia potencial que ele tem. Tá? Essa é a ideia. Existe um lugar em que a energia cinética do corpo é igual ao triplo da energia potencial. Bom, de qualquer forma, o sistema é conservativo. A energia mecânica no ponto X é igual à energia mecânica no ponto A. A mecânica em X é a cinética mais a potencial. E a mecânica em A é a cinética mais a potencial. Correto? Tem alguma aí que é zero? O que vocês acham? Alô, câmbio. A potencial em A. Porque é o nível de referência, não é, David? Agora, existe um lugar em que a energia cinética é o triplo da potencial. Então, ó, essa energia cinética que ele está falando, ó, é o triplo da energia
potencial. Aqui, nesse lugar, a cinética vale 3 vezes a energia potencial no ponto X. Aí eu tenho mais a energia potencial no ponto X, que é igual a cinética no ponto A. Portanto, vai ficar o quê aqui? 4 vezes a energia potencial no ponto X é igual à energia cinética no ponto A. Ou seja, 4 vezes quem? M, G, A. Ele quer saber onde, que altura que é essa. É o H que ele quer. Como a gente sabe que energia cinética é fácil de aprender. mv² sobre 2 não dá para esquecer. Pronto. mv² sobre 2. Uma alegria aqui, ó. Cancela a massa com a massa. Beleza. Então, eu fiquei aqui desse lado, ó. O G, que é 10, que é igual a velocidade naquele ponto. Ele deu, né? É 10 que ele deu essa velocidade? Sim. Quando ele passa? Sim, sim. Sobre 2. Então, fica 10. Pipoca, faltou 4. Faltou 4 vezes 4, MGH. seu burro, animal, jumentão. É a fome. É isso aí. Então, aqui, ó. Vai ficar 40 igual. 100 sobre 2. 50 por 40. Que costuma dar 1,25 metros. Resposta A. E aí, gente? Beleza? Foi cansativo? Um pouco. Não. Acho que não. Bom, tudo bem. E... Cadê o pessoal? Bom, então é isso, gente. Na outra semana, eu vou me dedicar mais. Vocês poderiam, para mim, por favor, pessoal não esquecer, por exemplo, aqui o Tomás escreveu, na semana que vem você tem Einstein e Santa Casa. Então eu posso ir mesclando, por exemplo, entendeu? Alguma coisa. Porque a semana que vem eu já começo mais com o FUVEST, tá? Porque é o mais próximo que tem, tirando essas particulares, e a Unicamp também. Então, eu vou dar mais ênfase a essas, tá? Então, agora, ó, Esther, alguma sugestão para a PUC? Mentira, a prova de física da PUC é boa, você vai se dar bem, Esther. É que das outras vezes que você fez, você não sabia, desculpa a palavra, porra nenhuma, agora você sabe. Você vai ver que a prova da PUC é bacana. A PUC é quando? É na outra, né? Faça aquilo que eu falei. Pega os 3 últimos da PUC, tá? Você vai se dar bem, tá? O que é muito, Letícia? Não entendi. Prof, tem alguma... de novo. Os exercícios são muito difíceis. Tá bom, é nesse domingo. Então, se é nesse domingo, Esther, já começa a fazer hoje aquilo que eu te falei, tá?
Se você conseguir hoje fazer à tarde, aí você tem aula ou à noite, já começa nessa pegadinha aí. Aí você tem pelo menos 4 dias para dar uma olhada geral e ver a resolução. Ângulo resolve, objetivo resolve, tem resolução da PUC. Portanto, faça isso. Tenho certeza, Esther, que quando você for fazer essa resolução que eu estou te falando, esse estudo, você vai se sentir completamente diferente do que você se sentiu das outras vezes que você falou para mim. Você vai ver. E você vai me contar semana que vem. Tá? Durante essa semana, se alguém quiser mandar uma mensagem para mim, professor, faz aí, dá um toque aí disso, daquilo, tudo bem. Mas a partir da semana que vem eu vou focar FUVEST e Unicamp, que são as faculdades que começam logo em janeiro. Beleza? Tranquilo? Beleza, Vitor. Tchau, gente. Boa semana, bons estudos. Tchau, Valeu. Pipoca, para você também. Bom trabalho. Tchau. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Boa semana. Valeu. Tchau.